A passagem de hoje é João 4, versículos 23 a 24. Vamos ler juntos. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. No primeiro dia do nosso retiro espiritual, com o tema Adorar Novamente, e com o tema do primeiro dia sendo a preposição em, teremos um tempo para refletir e examinar nossa adoração. A palavra em, consciente ou inconscientemente, nos faz pensar em uma distinção entre o que está dentro e o que está fora. De fato, a personagem que aparece na passagem de hoje também conversou com Jesus distinguindo o que está dentro e o que está fora. Na passagem de hoje, a preposição em aparece. Essa preposição em aparece da mesma forma nos versículos 23 e 24. Nosso Senhor disse que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E no versículo 24 ele ordena: importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em inglês seria in spirit and in truth. Em grego, em pneumati kai aletheia. A Bíblia nos diz que devemos adorar em espírito e em verdade. Então, o que significa adorar em espírito e em verdade? Qual é o seu significado? Ouvimos essa passagem muitas vezes, e ela é frequentemente citada em relação à adoração. Mas o que realmente significa adorar em espírito e em verdade? Como se adora em espírito e em verdade? Adorar em espírito e em verdade não é sobre um meio ou uma ferramenta. Por exemplo, não significa que alguns glorificam a Deus com o piano, outros com a bateria, oferecendo glória a Deus com algum instrumento. Não se trata de pegar a ferramenta chamada espírito para adorar a Deus, nem de pegar a ferramenta chamada verdade para adorar a Deus. Também não é um meio ou um método. Por exemplo, alguns se prostram para adorar a Deus, outros ficam de pé, e ainda outros levantam as mãos. Mas a expressão adorar em espírito e em verdade não se refere a esses meios ou métodos. A expressão adorar em espírito e em verdade tem um significado fundamental e existencial. Significa ser transformado em um novo ser. De alguém que não podia adorar a Deus para alguém que pode adorar a Deus, e assim se apresentar diante dele. Significa que um ser carnal se tornou um ser espiritual. Um ser ignorante, que não sabia quem era o objeto de adoração, nem quem era o adorador, agora se transforma em um ser que conhece, que sabe a quem adora e quem é o adorador. Essa é a mudança fundamental e existencial que a passagem adorar em espírito e em verdade descreve. Vamos examinar isso mais de perto na passagem de hoje. Por que Jesus disse essas palavras? Porque, de repente, em João capítulo 4, ele disse que devemos adorar em espírito e em verdade? Vejamos a situação da passagem de hoje. É uma conversa entre Jesus e uma mulher na cidade de Sicar, que vocês bem conhecem. Jesus estava descansando junto ao poço, e uma mulher veio buscar água em uma hora em que ninguém mais saía. Em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é difícil encontrar uma passagem onde Jesus tenha uma conversa tão longa com uma mulher. Jesus tem uma longa conversa com uma mulher que ele acabou de conhecer. Sobre o que eles conversaram? A conversa não foi suave. Prosseguiu como uma espécie de briga, uma espécie de debate. O primeiro ponto de debate é este: lugar e tempo. A mulher samaritana falou sobre o lugar de adoração. Jesus, ouvindo as palavras dessa mulher sobre o lugar de adoração, ensina que o importante não é o lugar, mas o tempo da adoração. Vamos ler juntos o versículo 20. Vamos ler. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Amém. A mulher provoca Jesus dizendo: vocês dizem que há um lugar onde se deve adorar, que é em Jerusalém,
que se deve adorar apenas em Jerusalém. Ela está provocando um pouco a Jesus. Ouvindo a pergunta provocadora da mulher, Jesus responde assim. Vamos ler juntos o versículo 21. Vamos ler. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Amém. Ao responder à mulher que falou sobre o lugar de adoração, Jesus diz que não se trata do lugar, mas da hora de adorar. Essa hora de adorar não se refere a um tempo específico, como devemos adorar apenas às 9h de domingo, ou apenas às 11h30 de domingo. É uma passagem que nos ensina que chegará o tempo em que uma alma, uma pessoa, será transformada existencialmente e essencialmente. Portanto, para esta mulher que está diante de mim, que só pode vir aqui, evitando os olhos das pessoas, que só pode responder evasivamente quando lhe pedem para chamar o marido, uma mulher alienada de tudo isso, nosso Senhor, através destas palavras, está ensinando que chegará o tempo em que ela superará todas essas coisas existenciais e essenciais, e virá a Deus de todo o coração. O tempo em que ela será transformada diante de Deus. O tempo em que as partes essenciais de sua vida serão transformadas. Nosso Senhor nos ensina: a hora de adorar virá. A hora daquela mudança essencial virá. Agora, vamos para o segundo debate. A mulher também não conhece bem o objeto de adoração. É a questão de quem adorar. No versículo 22, aparece o que não se sabe, e no mesmo versículo, o que se sabe. E no versículo seguinte, está registrado que esse saber, o objeto da adoração, é o Pai, que se adora ao Pai. Vamos ler juntos o versículo 22. Vamos ler. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém. Existe o que não se sabe, e o que se sabe. E o que é esse saber? É o versículo 23. Vamos ler juntos. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém. Chegará o tempo de adorar o que se conhece. Para esta alma desta era, que até agora não sabia se devia adorar nesta montanha ou naquela, chegará o tempo em que conhecerá o objeto da adoração. E quem é ele? É o Pai. Já sabemos através de inúmeros sermões que a questão de saber ou não saber não se trata apenas de conhecimento intelectual. Já sabemos que quando a Bíblia fala em saber, não significa simplesmente conhecer um fato ou um objeto, mas sempre tem um significado relacional, um significado mais profundo. Aqui, a Bíblia especifica o objeto de adoração como ao Pai. Portanto, uma relação se forma entre aquele que adora e aquele que recebe a adoração. Dizer que conhece vai além do significado de conhecer teológica ou intelectualmente quem Deus é. Significa que uma relação é formada entre ele e eu, e isso está incluído nesta passagem que trata do tema da adoração. Nós adoramos ao Pai. Não nos aproximamos de um Deus objetivo e sem relação, mas do Pai que nos adotou como filhos. Isso é adoração. É uma mudança essencial. É uma mudança essencial em quem eu sou. Em que tipo de ser eu sou. Como essa mudança acontece? É uma mudança existencial, uma transformação que nos permite nos aproximar do Deus Criador, chamando-o de Pai, com ousadia, intimidade e familiaridade. É isso que acontece na adoração. Agora vamos para o terceiro debate. Na questão de quem adora, o versículo 20 menciona samaritanos e judeus. Mas no versículo 24, Jesus diz algo completamente diferente. Primeiro, vamos ler juntos o versículo 20. Vamos ler. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Amém. Nossos pais significa os samaritanos, e vós significa os judeus. Alguém está dentro e alguém está fora. De certa perspectiva,
Alguém está dentro e alguém está fora. A adoração dos samaritanos e a adoração dos judeus parecem ser diferentes, parece haver um muro, uma cerca entre elas. Mas como nosso Senhor fala sobre essa adoração, sobre a pessoa que adora? Ele diz o seguinte. Vamos ler juntos o versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Se separarmos apenas o sujeito e o verbo, fica assim. O adorador adora. Não são apenas os samaritanos que adoram, nem apenas os judeus podem adorar. Na passagem de hoje, nosso Senhor está nos ensinando a verdade de que aquele cuja essência foi mudada, cuja natureza fundamental foi transformada, o adorador, é quem adora. Qual o significado disso? O em que as pessoas pensam é sempre assim. Há o que está dentro e o que está fora. Estes não podem se misturar, não podem ser usados juntos. Elas constroem cercas, traçam linhas e erguem muros. Mas o em do qual a Bíblia fala é este. Você precisa entrar. Venha para dentro. A porta está aberta. Não fique do lado de fora. Entre. Não fique do lado de fora da porta. Entre pela porta. Não fique fora do reino dos céus. Entre no reino dos céus. Era sempre um em que convida, um em que está sempre aberto para nós. Este é o em da Bíblia. O em que a mulher samaritana entendia era um em que divide e separa. Eu sou samaritana, você é judeu. Eu estou nesta montanha, você está naquela. Mas o em que Deus nos ensina na Bíblia é sempre um em que nos convida a entrar. É um em que sempre mantém a porta aberta. Que vocês vivam desfrutando da bênção do em que a Bíblia descreve, em nome do Senhor. O em da mulher samaritana era um em de familiaridade e preconceito sobre a adoração. Estar nessa familiaridade e preconceito é o mesmo que estar em ignorância. Era um em de ignorância, sem saber sobre a adoração, sobre aquele que a recebe e sobre a pessoa que adora. Portanto, o estado da mulher samaritana era de ignorância, de não saber. Mas o que aconteceu com essa mulher samaritana na passagem de hoje? A história terminou com ela permanecendo na ignorância. Ela ficou apenas na ignorância até o fim? Nós conhecemos bem o final desta história. A história leva a esta última conversa. Vamos ler juntos João 4, versículo 25. Vamos ler. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Amém. Sem confessar, eu não sei, a mulher diz até o fim, eu sei. Quando o Messias vier, ele nos dirá tudo com precisão. Então Jesus responde. Vamos ler juntos o versículo 26. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Amém. Agora que Jesus lhe disse, eu o sou, a mulher passa a saber. A mulher que estava na ignorância entra no conhecimento. Depois de saber como essa mulher agiu, ela se transforma em uma pessoa completamente diferente daquela que Jesus encontrou no início. Uma mulher que carregava um cântaro, que era como toda a sua fortuna, e que tinha que sair ao meio-dia sob o sol escaldante, quando ninguém mais saía, para evitar os olhares das pessoas, agora deixa para trás esse cântaro, que era como toda a sua fortuna, e corre em direção à aldeia onde as pessoas estão. Eu disse que o em da Bíblia, em espírito e em verdade, não é simplesmente um meio, método ou ferramenta. Eu disse que o em da Bíblia é uma mudança essencial, uma mudança fundamental. Na passagem de hoje, há uma mulher que está sendo essencialmente transformada. Se há uma mulher que mudou fundamentalmente, é esta mulher. Depois de encontrar Jesus, a vida e a existência dessa mulher mudaram completa, fundamental e essencialmente. Eu perguntei no início: o que é adorar em espírito e em verdade? Eu disse que não é um meio ou uma ferramenta. Eu disse que é ser transformado em um novo ser. Ser transformado em um novo ser, assim como esta mulher samaritana, é adorar em espírito e em verdade. Então, o que aconteceu com essa mulher samaritana?
Essa mulher samaritana, transformada em um novo ser em espírito e em verdade, tornou-se agora uma adoradora que adora a Deus em espírito e em verdade. Portanto, a expressão adorar em espírito e em verdade, nesta passagem nos diz que, para nos tornarmos adoradores que adoram em espírito e em verdade, devemos nos tornar novos seres. E nos ensina que a alegria e a emoção da salvação de se tornar esse novo ser, que jorra e flui de maneiras inefáveis, é a própria imagem da adoração em espírito e em verdade. Houve um tempo em que nós também respondemos a Deus como esta mulher samaritana. Naquele tempo em que ele acolheu alguém como eu, encontrou alguém como eu, abraçou alguém como eu, houve um tempo em que, sem nos importarmos com os olhares dos outros, simplesmente íamos em direção a Deus, clamávamos a Ele como loucos, chorávamos diante dele como loucos, expressando nossa gratidão e emoção. Houve um tempo em que, quando Deus nos abraçou, nos aproximamos dele com um santo temor. A Bíblia, através da passagem de hoje, nos diz que é assim que se adora. Nosso Senhor está dizendo que aquele exato momento, quando fomos existencialmente transformados pela primeira vez, quando Ele abriu a porta e o caminho para que nossos seres, presos no pecado e na escuridão, pudessem sair para a luz e a vida eterna, e nós nos aproximamos de Deus com emoção e fervor, essa é a hora de adorar, o momento em que o adorador adora. Que todos vocês, irmãos, restaurem a alegria e a emoção da salvação, em nome do Senhor. Assim como a mulher samaritana que encontrou Jesus junto ao poço, que através deste retiro espiritual, todos vocês possam restaurar a emoção e a alegria do primeiro encontro com o Senhor, em nome do Senhor. A adoração que aprendemos através da preposição em é esta. Nosso Senhor nos ensina que, quando encontramos o Senhor pela primeira vez, quando perguntamos, alguém como eu pode entrar? E Ele abriu a porta dizendo que qualquer um poderia entrar. Quando experimentamos a porta da salvação escancarada para nós, para um pecador como eu, quando Ele transformou completamente um ser como eu, mudou-me fundamentalmente. Restaurar a salvação, a alegria e a emoção daquele momento é a adoração, é a nossa imagem voltando para a adoração novamente. Mas a hora vem e agora é. Agora é o momento de experimentar novamente aquele instante de transformação. Agora é o momento de restaurar aquele tempo em que, transformados, nos aproximamos de Deus com emoção e alegria. Que todos vocês, irmãos, ouvindo a voz de Deus que diz, a hora é esta, o tempo em que a adoração, que em algum momento se tornou um hábito, um tempo de apenas sentar na hora certa, de apenas guardar o lugar, se torne novamente um retorno à emoção e à alegria de encontrar e experimentar. Aquele Deus que abriu a porta para mim, que me abraçou, que vocês restaurem essa emoção e alegria, em nome do Senhor. A história sobre esse tempo continuará amanhã. Espero que vocês participem do retiro espiritual com um coração cheio de expectativa e anseio. Vamos louvar juntos, meditando na palavra que recebemos. Vamos confessar juntos o hino Sou um adorador. Sou um adorador que adora a Deus. Onde quer que eu esteja, eu adoro a Deus. Minha alma anseia pela santa graça, meu coração anseia pelo Deus perfeito. Aqui, neste exato momento, eu adoro a Deus. Neste momento vamos orar e nos apresentar diante de Deus. Nós também tivemos um tempo como o desta mulher samaritana. Houve um tempo em que deixamos para trás nosso cântaro e seguimos em frente sem nos importarmos com as pessoas que evitávamos. Senhor, nesta manhã, restaura em nós a emoção e a alegria da salvação. Restaura a adoração em espírito e em verdade, para que eu possa oferecer a Ti uma adoração completamente renovada. Neste momento, vamos clamar em voz alta o nome do Senhor e orar. Vamos orar. Senhor, para que nossa adoração possa ser um tempo de adoração em espírito e em verdade, derrama sobre nós a graça inicial
e toda a graça nesta madrugada de adoração em espírito e em verdade. Assim como a mulher samaritana deixou seu cântaro e foi em direção aos habitantes da cidade, nós também tivemos momentos em nossa história em que nossa essência mudou, nosso espírito mudou e fomos renovados, tão completamente transformados. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, adorar em espírito e em verdade não é sobre uma ferramenta, meio ou método, mas sobre o meu eu completamente mudado. É o meu eu, essencialmente transformado, que se apresenta diante de Deus. Como a mulher samaritana na passagem de hoje, nós também tivemos momentos em que fomos completamente transformados. Nesta manhã, restaura em nós a emoção e a alegria da salvação. Senhor, restaura nesta manhã a emoção e a alegria daquele tempo em que clamávamos a Ti de todo o coração, sem nos importarmos com os olhares das pessoas. Adoração. Voltando para a adoração diante de Deus, que possamos refletir sobre nossa adoração que até agora mantivemos por hábito, como uma máquina, caída no maneirismo. Que em cada momento de adoração, em cada instante diante de Ti, possamos nos tornar irmãos que avançam restaurando a emoção, a alegria e as lágrimas que o Senhor nos deu no início. Nós adoramos a Deus. Adoramos ao Deus que nos fez seus filhos, quando não tínhamos nenhuma relação com Ele. Adoramos e nos aproximamos do Pai. Que esta adoração seja restaurada em todos nós. E assim, que este retiro espiritual e esta manhã sejam um tempo para restaurar a adoração do adorador, enquanto decidimos, seremos adoradores. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos renovará em espírito e em verdade, oramos fervorosamente. Amém.